Muito bem, glória a Deus. Estamos aqui hoje, esse final de acampamento, né? O pessoal tá lá no acampamento e a gente está aqui por um motivo ou por outro. Eu ia para o acampamento, mas não consegui ninguém para ficar com a minha mãe. Tentei até o último minuto, até depois do último minuto, mas não teve jeito. Gente, muito bom estar com vocês aqui. A gente já vai começar. Estou esperando o pessoal aí se entender com o Zoom, a gente poder adorar ao Senhor e receber um pouco do que o Senhor está fazendo lá no acampamento. Eu creio que Ele tem algo para fazer aqui com a gente também. O AP tinha me pedido para levar um estudo, né, na verdade, lá no acampamento sobre o Santo dos Santos, mas eu não pude ir, né, como eu disse, eu não consegui ninguém para ficar com a minha mãe nesse período. Minha mãe está bem, graças a Deus. Para quem não sabe, minha mãe tem 75 anos e tem mal de Parkinson. Então, embora ela esteja bem, embora minhas tias viessem para cá durante o dia, mas eu não me senti em paz de deixá-la sozinha à noite, né? De dormir à noite aqui sozinha, embora ela esteja bem, graças a Deus. E então minha consciência falou mais alto, né? E eu não fui. Fiquei muito triste de não ter ido. Imagino que todas vocês gostariam de estar lá, né? Mas estamos aqui, então vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui. E a palavra que eu ia levar lá, eu vou deixar aqui com vocês, amém? Algo que tocou no meu coração, algo que ontem eu orei e, e enfim, algo que nós precisamos entender para que a nossa vida seja aquilo que o Senhor de fato queria quando ele pediu para Moisés construir aquele tabernáculo, né? Eu não vou me aprofundar nos itens do tabernáculo, mas a gente vai entender o que o Senhor espera de nós em relação ao Santo dos Santos, né? Nós temos uma movimentação nisso e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, amém? Então vamos orar e vamos dar início aqui ao nosso culto. Nós estamos aqui em igreja, né? Que bom que vocês estão aqui comigo, porque eu estava aqui muito sozinha, gente, né? Acho que vocês também estavam assim, ai meu Deus, né? Mas que bom que a gente pode estar aqui juntas. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pelas minhas irmãs que estão aqui comigo. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra que nos conduz, que nos consola, que nos fortalece. Obrigada, Senhor. Eu peço que o Senhor venha vivificar os nossos corações nesta manhã, neste domingo, Senhor. Eu tenho certeza que todas nós gostaríamos de estar ali junto com os nossos irmãos no acampamento, mas por algum motivo ou razão nós estamos aqui, Senhor, e já que estamos aqui, Tu és o nosso motivo e a nossa razão para nos reunirmos, para Te adorarmos, para nos aprofundarmos um pouco mais na Tua palavra e vermos o que é que o Senhor quer falar conosco hoje. O Senhor tem uma mensagem para nós, e nós nos alegramos por isso, Senhor, nós te agradecemos por isso. Ó, Senhor, o que seria de nós se não fosse a tua mensagem, as boas novas? O que seria de nós, Senhor, se não fosse a tua palavra, a tua voz? Senhor, nós não queremos que nada nos falte nesta vida, mas se há algo que não pode de forma alguma nos faltar, Senhor, senão nós morremos, é a tua voz. Eu não posso viver sem a tua voz, Senhor. Que as minhas irmãs hoje possam ouvir, possam receber aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que tem me fortalecido nestes dias. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar conosco, venha receber a nossa adoração, venha receber a nossa devoção aqui, Senhor, diante de Ti. Estamos aqui e te pedimos que o Senhor esteja, que o Senhor se assente no trono, no lugar de honra deste culto, desta reunião,
para que o Senhor seja adorado por nós. Em nome de Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, nós te precisamos, nós necessitamos do Senhor, nós reconhecemos a tua beleza e a tua grandeza, ó Deus. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada um, por cada uma que está aqui. Nós te louvamos, eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Bem, que bom, gente, que vocês estão aqui. Eu fico muito feliz. Vamos adorar? Eu, ontem à noite, fazia tempo que eu não me lembrava dessa canção, que eu não ouvia, eu não cantava essa canção, e ontem eu me lembrei dela, e eu falei, uau, com certeza é o Senhor que está trazendo essa canção aqui, porque ela tem absolutamente tudo a ver com o tema desse final de semana, com o tema que o pessoal está vendo lá no acampamento, que a gente vai falar aqui também, que é o Santo dos Santos. Amém? Eu não sei se você conhece, mas se você não conhecer, que você preste atenção e que você entre nesse lugar de adoração comigo. Amém? Há um lugar entre os querubins na arca, neste lugar tua presença manifesta, e para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Aleluia, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome de Jesus, que abriu o caminho para que nós pudéssemos estar neste lugar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, que bom, queridas, que tempo bom com vocês aqui, graças a Deus por isso. Eu quero, como eu disse, compartilhar com vocês um entendimento que o Senhor me trouxe, que eu teria falado lá no acampamento. Na verdade, hoje até, eu acho que era esse dia que eu ia falar, hoje no final da tarde, mas aprove ao Senhor estarmos aqui, e que bom, né? Que bom que a gente pode estar junta aqui, que bom que nós não estamos sós. Você pode ter ficado com 1 milhão de pensamentos, por que que eu não estou lá? Meu Deus, eu também fiquei me questionando, né? Mas eu acredito que o Senhor tinha algo para a gente aqui, né? Para a gente também desfrutar, quem não está lá, também poder desfrutar deste lugar secreto, que é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar secreto, que hoje basta a gente fechar a porta do quarto, como diz a pastora Elza, basta a gente fechar o nosso olho, que pronto, a gente já entrou no lugar secreto, né, onde a gente vê só a nossa alma, onde está só o Senhor e a gente mesmo, como diz essa canção, que o Senhor me relembrou, me recordou ontem, só eu e você, só o Senhor e eu, e, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Primeiro, deixa eu ler um pequeno trecho aqui, que está lá em Êxodo 31. Êxodo 31. É quase o final, não, porque ainda continua, né, falando do tabernáculo. Não, depois vem o dia de sábado e tudo mais, mas aqui então é praticamente o final, né, o Senhor já tinha falado de tantas coisas, das vestes sacerdotais, a consagração dos sacerdotes, os lugares e os dias de holocaustos, né, do sacrifício, o altar do incenso, a mesa dos pães, as armações do tabernáculo, colete sacerdotal, peitoral, o pátio, o altar dos holocaustos, né, como eu já falei, o candelabro, né, o candelabro, deixo para vocês assistirem depois aí, quem não viu pessoalmente, ou quem ainda não assistiu a pregação que eu fiz lá na comunhão, que chama O Segredo da Igreja. Gente, que tremendo aquilo, a gente entender que nós podemos ser só um templo. Se a gente não tiver com o candelabro aceso dentro dele, a gente não é igreja. Para a gente ser igreja, o candelabro tem que estar aceso.
e a responsabilidade de acender o candelabro é nossa. Era o sacerdote que acendia o candelabro, era ele que punha o óleo lá para o fogo acender, não era o Espírito Santo que vinha acender, não. Era o sacerdote que acendia. Então, a responsabilidade de manter a chama acesa é nossa. O Senhor está aqui, o Espírito está aqui, né? A gente pode pensar, o Senhor está derramando a glória lá no acampamento, eu estou aqui. Mas se nós acendermos o candelabro aqui, Ele estará aqui, Ele se manifestará aqui. Amém? Glória ao Senhor por isso, porque embora nós tenhamos um sacerdócio sobre as nossas vidas, através da nossa liderança, dos pastores, do apóstolo, da bispa, mas nós também temos o candelabro em nós, então nós não somos totalmente dependentes, nós temos uma direção, nós temos uma condução através da nossa liderança, de algo que o Senhor traz em específico para o pastor, para o nosso apóstolo, específico para a igreja, uma direção específica que o Senhor traz através dele, mas nós não somos dependentes de homens para entrarmos neste lugar. Para entrarmos neste lugar secreto, neste Santo dos Santos, que Jesus abriu, que Jesus rasgou para que nós pudéssemos entrar. E hoje a gente vai entender que rasgar foi esse. Que rasgar dessa cortina, desse véu foi esse, e o que que a gente tem a ver com isso? O que é que a gente precisa rasgar hoje, né? Então, também o Senhor instruiu como fazer a mesa dos pães, os seus utensílios, não só a mesa, mas os utensílios, os talheres, vamos dizer assim, né? É muito incrível, gente, quando a gente lê os itens aqui, toda a descrição do tabernáculo, e a gente vê como o Senhor é minucioso, como o Senhor planejou, projetou tudo tão minuciosamente, um grande designer de interiores do Senhor, né? Fez algo incrível, um arquiteto maravilhoso. E a Arca da Aliança, que foi uma das primeiras coisas que o Senhor, foi a primeira coisa que o Senhor instruiu Moisés de como ele deveria fazer, foi a Arca da Aliança, onde a presença do Senhor estaria se manifestando, e onde estivesse a arca, o Senhor se manifestaria com a sua glória. Estando dentro do tabernáculo, ou lá no tabernáculo de Davi, ou na casa de Obed-edom, onde estivesse a arca, a glória do Senhor seria manifesta. E hoje a arca está dentro de nós, é ou não é? Então vamos ler esse trechinho aqui, de Êxodo 31, que é lá no final das especificações, ele fala do preço da propiciação, do perdão, né? Ele fala da bacia de bronze, do óleo para as unções, o Senhor detalha aqui como que era feito o óleo para a unção, que especiarias deveriam ser usadas para confeccionar, vamos dizer assim, o óleo da unção, e o incenso também, era um perfume tão tremendo, e era um perfume só, vamos ler a partir do incenso, Êxodo 30, 34, isso me chamou muito a atenção, vou ler também essa parte para vocês, olha só. Disse ainda o Senhor a Moisés, 30, 34, junte as seguintes essências, bálsamo, ônica, gálbano, incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância, será eliminado do povo. Olha que coisa séria, que coisa seríssima que era o incenso. Todo o tabernáculo é muito detalhado, mas essa questão do incenso me chamou demais a atenção, porque o Senhor pega várias especiarias,
Por exemplo, o senhor pega a Edna, a Elaine, a Bernadette, a Regma, a Jurema, a Fê, a Val, a Célia, a Janaína, a Juliene, a Mara, o Luíde, e ele quer fazer um incenso com todas essas especiarias. Não é demais isso? Um único incenso, somente para ele. Ele diz assim: se você pegar esse incenso, que é para mim, e você usar para um homem, que esse homem seja retirado do povo. Claro que eu estou aqui trazendo para nós, né, gente, trazendo para um lugar espiritual, mas aqui esse perfume que subiria ao Senhor como um aroma agradável, ele não poderia ser usado como um perfume para ninguém, nem para o sacerdote, nem para o sumo sacerdote. Ele era somente ao Senhor. E aqui a gente traz isso hoje. Quantas orações têm sido feitas quando a gente fala de incenso, a gente fala de oração ou de oferta também, porque se tem algo que sobe como aroma agradável ao Senhor, está escrito lá no Novo Testamento, é a oferta missionária. Quando você oferta para missões, este é um aroma agradável ao Senhor. Isso eu falo no curso, né? Quem já viu o curso sabe, mas eu posso até trazer um dia para vocês. Mas, especificamente sobre a oração, ela deve ser feita somente ao Senhor, para mais ninguém, homem algum. Adoração, intercessão, oração é somente ao Santo dos Santos, ao Senhor Santíssimo, ao Deus Altíssimo, ao Deus vivo, ao Senhor que vinha ali com a sua presença, ali entre os querubins na arca. Então, fica para a gente também, eu não ia falar disso, eu fui para esse versículo agora, mas o Senhor me trouxe isso muito especial agora, né, queridas? Então, olha só, vamos para o 31, que era o que eu ia falar? Então, capítulo 31 de Êxodo diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções, e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como lhe ordenei. Tudo deve ser feito exatamente como lhe ordenei. Bom, esse texto, ele me acompanha há muito tempo, porque eu sempre procurei trazer para mim, sempre orei por isso, para que o Senhor me capacitasse de uma maneira artística, porque o meu trabalho é um pouco artístico, né? Aliás, é um pouco, não, é muito artístico. Eu sou decoradora, sou designer de interiores, e cada vez que eu li esse texto, eu considerava que era com uma palavra rema para mim. Trabalhar com tecidos, fazer coisas em ouro, fazer coisas em bronze, em madeira, tudo que o Senhor capacitou as pessoas para fazerem aqui, né? Então, se você é uma artista, se você faz alguma obra de arte, saiba que essa capacitação vem do Senhor, e Ele começou a capacitar as pessoas especificamente para construírem o tabernáculo, lá, o tabernáculo de Moisés, ainda no deserto. Então, no tempo de Moisés, o homem passava pelo véu. O véu que a gente chama de véu, que a
a Bíblia também usa a palavra véu, mas era uma cortina muito grossa. Se não me falha a memória, ela tinha 12 centímetros de espessura. Era muito grossa. Não era um véu como um voal, como essa cortina que a gente está vendo aqui, né? Bem fininha, não. Era bem grossa, pesada, e quando a gente pensa assim, quando a gente se lembra que ela foi rasgada de alto a baixo, a gente entende como foi algo sobrenatural, porque nenhum homem poderia rasgar aquela cortina nem de baixo para cima, que dirá de alto a baixo. Ela era de uma espessura muito grossa, né? Tinha anjos costurados nela, imagens de anjos costurados nela, tem toda uma especificação que o Senhor passa. Aconselho demais que você leia na palavra. O meu livro também fala do tabernáculo, para quem já leu, aí para quem está fresquinha, né, Fê? Não sei se a Fê já terminou, Fê? Já, né? Está fresquinho na sua cabeça, né? O tabernáculo de Moisés e de Davi e o tabernáculo em nós. E por que eu li esse texto? Poderia ter lido tantos textos aí do tabernáculo, mas por que eu li esse? Porque o Senhor fala que somos nós que temos que fazer. Ele dá uma especificação de como fazer, ele dá todas as formas, as medidas, as especificações técnicas até para aquele projeto ser executado, mas ele não manda um anjo fazer. Ele manda os homens fazerem. Então ele fala assim, olha, eu capacitei o fulano, capacitei o ciclano, capacitei aquele ali que também vai ser auxiliar dele, para eles fazerem. O Senhor nos manda fazer um tabernáculo, e o incrível é que Ele mesmo nos capacita para fazer esse tabernáculo. Então, talvez você pense assim, nossa, eu não consigo sentir a presença de Deus como aquela pessoa sente, eu não consigo me derramar na presença do Senhor como aquela pessoa se derrama, eu vejo aquela pessoa tão cheia do Espírito Santo, nossa, ela chora, ela tem uma impartição sobre os outros, mas eu não consigo. Porém, o Senhor está dizendo que Ele mesmo nos capacita a fazer. Se você se dispuser a fazer, Ele vai te capacitar a fazer. Ele não deixou o tabernáculo para uns e para outros não. Quando o Senhor vinha ali, na época de Moisés, o Senhor queria falar com todo o povo. Eu acredito que, assim como a gente assiste hoje as pregações, né, participa das pregações ali presencialmente, o apóstolo está falando, outra pessoa, eu mesmo aqui estou ministrando, né, estou falando da palavra para vocês, eu acredito que era assim que o Senhor queria. Ele queria, como ele cumpriu na época de Jesus, se assentar no meio do povo e falar pessoalmente com o povo. Mas o povo disse, não, vai você, Moisés, a gente não vai não, porque olha essa fumaça, olha esse fogo, olha essa voz, voz de trovão, não, a gente não vai não. Vai você lá, que você tem coragem para isso, a gente não. Mas não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria falar face a face com o povo, mas o povo não quis. Então ele falou, tá bom, vamos fazer um tabernáculo, eu desço lá, passo para você a minha glória e você vai liberar essa glória para o povo aí, para quem quiser. Então, quando Jesus vem e cumpre isso, vem no meio do povo, se assenta no meio do povo, das crianças, dos leprosos, das prostitutas, dos pecadores mais simples ou mais complicados, ele cumpre, Jesus até isso cumpriu, o desejo do Pai de estar junto com o povo, de estar face a face, não importasse, o povo pensou, a gente não vai porque a gente é pecador demais, se a gente for, já vai ser consumido ali. Mas não era essa a ideia do Senhor. Não era a ideia do Senhor que o povo fosse consumido por causa do seu pecado. Muito pelo contrário. Quando Jesus vem e habita no meio do povo, anda no meio do povo, fala com o povo face a face, ele libera as pessoas dos seus pecados. Ele não condena as pessoas por causa dos seus pecados. Pelo contrário, ele libera
o perdão que já estava sendo liberado lá no tabernáculo de Moisés, mas as pessoas não discerniram. Quando o sacerdote levava os animais para o altar do holocausto e tudo mais, quando havia todo aquele ritual, né, enfim, é todo um acampamento falando, né, não dá para falar aqui tão rapidamente, mas você vai ler aí e se aprofundar. Então, todos aqueles passos para a expiação dos pecados, para o perdão dos pecados do povo, era algo que o povo podia ter compreendido. Eu penso, sabe, queridas, que o Senhor fez aquela cortina porque o povo quis aquela cortina, e não porque ele quisesse. O povo disse: a gente não vai, vai você, Moisés. A gente tem medo de ir, porque eles se sentiam não dignos para estarem ali. Mas eles não sabiam que Moisés, lá no início, também não se sentia digno para ser um libertador. Mas o Senhor o escolheu, e olha o homem, o libertador, o sacerdócio de Moisés, enfim, tudo que Moisés cumpriu na terra através do Senhor é algo extraordinário demais, 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 vai além da nossa compreensão. Então, o que eu quero passar para vocês, no tempo de Moisés, o homem, o sacerdote, passava o véu para entrar na glória de Deus. E depois ele saía de novo. Ele entrava, tinha uma experiência ali tremenda com a glória de Deus que descia ali entre os querubins na arca, mas depois ele saía de lá. E todo o povo não entrava. Todo o povo só imaginava sei lá o que acontecia ali. Porque a mente do povo não discernia quem era o Senhor. Não discernia. Vocês acham que eles discerniam quem era o Senhor? Quem era o Senhor para eles? Eles viam o fogo, o poder, os trovões, mas eles não entendiam o amor do Deus que tinha libertado eles da escravidão e chamado eles, os chamado para a liberdade. Eles não compreendiam isso. Mas depois Jesus vem e rasga o véu para ele entrar no homem. E não mais o homem atravessar o véu, mas para Jesus vir para fora do véu. Para a presença sair daquele lugar que era só do sacerdote e vir para o povo. Amém? Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Então agora Jesus quer entrar no interior do homem, do ser humano com a sua glória e permanecer nele, porque o sacerdote entrava no Santo dos Santos e saía. Jesus não. Jesus vem e permanece. É muito diferente. É muito diferente. Por que que o povo não compreendia o que acontecia ali dentro? Porque o povo não presenciava, não via, não vivia, não tinha o Espírito Santo para poder discernir, porque eles mesmos disseram: a gente não quer isso. Vai você. Só que por mais que Moisés, que Arão, os seus filhos, né, na verdade, os sacerdotes, saíssem dali cheios da glória, eles contemplavam aquilo de fora. Eles viam a glória de fora. Quando Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, eles viram aquilo de fora. Eles não experimentaram por dentro. Por isso eles não conseguiam discernir aquilo. Mas Jesus vem para que a glória esteja por dentro, para que a glória esteja agora dentro de nós. E a gente possa compreender, se é que é possível ainda assim, a glória. Amém, queridas? Sueli também chegou aí, que bom.
Então, uma vez que o véu foi rasgado em nós, não tem mais como viver como se não tivéssemos visto a sua glória. Não dá mais, é como diz aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você pode até tentar, mas você vai se sentir atraído o tempo todo por ela. O seu espírito é atraído pelo lugar de onde você veio. Você veio da glória. O seu espírito nasceu na glória. Então você se sente atraída para esse lugar de novo. A glória chama pelo seu espírito. E o seu espírito também chama pela glória. Ai, 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 isso é demais. Sabe, todo o povo no deserto via a nuvem, via a coluna de fogo, por mais que eles fossem rebeldes, murmuradores, eles sabiam o que eles estavam vendo. Eles sabiam que era a glória do Deus vivo, do Todo-Poderoso, mas eles não queriam se comprometer com ela. Só que, olha só, eu espero conseguir explicar para vocês isso que eu compreendi aqui. Quando você viu a glória, quando você entendeu a presença do Senhor, isso se torna algo determinante para a sua vida. Ou para a bênção, ou para a maldição. Quando você tem um encontro com o Senhor, quando você entende a sua glória, isso se torna algo determinante para a sua vida, ou para a bênção, ou para a maldição. Por que para a bênção ou para a maldição, se é a glória? Porque se você se posicionar em concordância com a glória, será para a bênção. Mas se você se afastar da glória, se você estiver, de certo modo, não concordando com ela, isso será para sua maldição. E por que eu estou falando? Elaine, de onde que você tirou isso? Da própria história do povo diante do tabernáculo de Moisés. Por quê? Porque muitos morreram por não compreenderem a presença que trazia aquela glória, por não compreenderem o Deus Todo-Poderoso, por não compreenderem o Deus vivo, o Deus que havia libertado eles do Egito. Eles magoavam o Espírito de Deus inúmeras vezes. E quantos morreram por causa disso? Em determinada ocasião, a terra abriu, engoliu não sei quantos mil. Em outra ocasião, as cobras, as serpentes no deserto. Em outra ocasião, enfim, foram muitas mortes, mas muitas mortes. Por quê? Se eles estavam ali, se eles tinham o tabernáculo ali, se eles tinham a mesa dos pães, a comunhão, o próprio Cristo revelado ou tipificado ainda ali em todos os itens do tabernáculo, por que que eles morriam? Amaldiçoados. Porque eles não entendiam a glória, porque eles não respeitavam a glória, porque eles não discerniam a presença, a glória da presença do Altíssimo Deus. Então, a glória é algo determinante na nossa vida. A presença que desce sobre os querubins na arca, que hoje está dentro de nós, esta arca, este Santo dos Santos hoje veio para dentro de nós. Eu vou explicar daqui a pouco como que isso aconteceu. Isso é algo determinante para nós. Porque se nós recebemos, se nós tivermos um encontro com a glória e a ignoramos, isto pode nos levar à maldição e não à bênção. Então,
Quantas vezes a gente vê as pessoas falando assim, nossa, eu também vou para a igreja toda semana, todo domingo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas parece que aquela pessoa é tão abençoada e eu não. Talvez aquela pessoa esteja mais envolvida com a glória. E eu falo isso por mim, eu tô pregando para mim mesma, porque eu mesma posso pensar isso. Ah, Elaine, mas você é uma pastora, mas eu posso pensar, nossa, aquela pastora ali ou aquele pastor ali está muito mais aprofundado do que eu, está muito mais além no seu ministério. Por quê? Porque talvez eu não esteja fazendo o que ele está fazendo. Eu tenho acesso à mesma glória, assim como você também tem, porque Jesus veio para nos dar este acesso. Mas o que nós fazemos com ele? Nós não entendemos. Assim como o povo no deserto, a gente não consegue ainda que a gente tenha já o Espírito Santo, coisa que o povo no deserto não tinha. Mesmo com o Espírito Santo, mesmo com a ajuda dele, para discernir todas as coisas, nós ainda assim ignoramos ou não entendemos ou não conseguimos discernir a glória que nos foi liberada, e isso pode servir contra nós. Por quê? Não tem como desver a glória. Não tem como esquecer o encontro que você teve com Jesus. Você pode pensar assim, não, hoje eu não estou tão bem, eu estou meio fria, eu estou meio afastada, estou meio assim, não estou muito assim, estou meio chateada e tal. Mas se você parar para lembrar do seu encontro com Jesus, para aí um momento. Lembra do seu encontro com Jesus. Traga à sua memória agora uma experiência da glória na sua vida. Traga à sua memória quando seus pecados foram perdoados. Eu me lembro, eu me lembro de uma época na minha vida que eu estava me sentindo assim tão pecadora. E aí eu fui numa igreja nova, né? E aí quando eu cheguei nessa igreja, estava tocando aquele hino do Diante do Trono tão conhecido, tão maravilhoso, águas purificadoras. E falava da água que limpa os pecados. Nossa, nunca mais eu me esqueci desse dia, nunca mais, porque eu percebia o Senhor Jesus vindo, eu percebia o abraço de Jesus, mesmo eu me sentindo tão pecadora, eu entendi naquele momento que aquele abraço não sujava ele, pelo contrário, me limpava. Até hoje, quando eu ouço águas que curam, que limpam, eu me lembro desse dia, porque naquele momento eu fui limpa, eu me senti, eu percebi que o Senhor estava me purificando dos meus pecados. Que tremenda essa canção, que verdadeira. Então, quando você tem essa experiência, não tem mais como você viver como se você não tivesse tido. Não tem como você viver afastado desse Jesus, afastada desse Jesus, porque isto é determinante para a sua vida. E eu não estou falando só para esta vida, porque um dia a glória vai te perguntar do seu posicionamento com ela. Um dia você estará diante dele e ele vai falar: eu te liberei uma glória, eu te liberei dons, capacitação. Você poderia ter feito um tabernáculo todos os dias para mim, porque eu te dei essa capacitação. O que você fez com a glória que eu te dei? Você precisa se posicionar diante da glória. Você precisa responder, dar uma resposta para aquilo que Jesus desceu do céu, se despiu da glória justamente para vir nos entregar esta glória que só ele tinha. Eu não estou falando da glória dele, da glória do Deus Filho, estou falando da glória de estar com o Pai.
que era só de Jesus. Eu vivo repetindo isso. Essa mesa era só Jesus, o Pai e o Espírito Santo. E ele abriu para nós. Hoje é uma mesa giga e infinita. Inimaginável o tamanho dessa mesa hoje. Porque nós fomos assentadas com ele, por ele, nessa mesa, junto com o Pai. Ele nos deu o Pai. E nós estamos fazendo o quê com isso? Nossa cadeira está ocupada nessa mesa? Ou a gente está sem entender a glória? Nós não podemos ficar sem entender a glória, porque ela é determinante para a nossa vida. A glória é bênção ou maldição. Eu tremo de falar isso, gente. Eu tremo de falar isso. Que a glória é bênção ou maldição. Mas ela é. Ela será bênção aquele dia. O dia que nós tanto ansiamos. Será maravilhoso para a noiva verdadeira de Jesus. E será terrível para quem não entendeu o noivo. Então a glória é bênção, mas ela também pode ser maldição para quem não sabe discerni-la. Amém? Então a glória exige um posicionamento nosso diante dela. Nós podemos aproveitar o véu rasgado no modelo de Jesus. E aqui eu quero também explicar isso para você. O véu rasgado no modelo de Jesus não é simplesmente o véu que estava lá no santuário, aquela cortina que foi rasgada de alto a baixo. Não. O próprio Jesus foi rasgado. O seu corpo foi rasgado com uma lança, de onde saiu águas purificadoras que curam, que limpam. Ah, Jesus. Ele é o nosso modelo. Nós temos que nos rasgar diante da glória. Nós temos que rasgar os véus que nos impedem de entender a glória. Os véus das mágoas, das tristezas, dos cativeiros emocionais, do melindre. Sabe o melindre? Aquela pessoa melindrosa que qualquer coisinha já afasta ela da glória. Nós precisamos rasgar tudo isso, mas, sobretudo, nós precisamos rasgar o nosso coração, porque quando eu rasgo o meu coração, é aí que se faz o Santo dos Santos dentro de mim. Como diz a palavra lá em Joel 2,13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então eu posso estar vestida de muitas coisas. Eu posso estar vestida de mágoa, eu posso estar vestida de várias dores que eu preciso rasgar para chegar no meu coração, para então rasgar o meu coração, para que o Senhor possa entrar com a sua glória e fazer de mim, o Santo dos Santos. Porque a igreja que a gente vai, ela não é o Santo dos Santos. Somos nós. Quando nós nos reunimos lá, nós estamos também cumprindo a palavra que diz sobre o ajuntamento solene, sobre a congregação dos santos, mas nós estamos levando, é como se hoje nós levássemos o tabernáculo em nós para cultuarmos ao Senhor. Eu vejo assim, é que é difícil, as palavras
precisam ser muito bem entendidas, mas é como se fosse o inverso. Antes o Senhor vinha no tabernáculo, hoje nós chamamos ele para o tabernáculo, através de Jesus. Então, queridas, nós precisamos entender esse movimento, essa movimentação, essa ordem das coisas, de como a glória se movimenta hoje em nós. Então, Jesus foi rasgado para que a glória pudesse chegar até nós. Nós não podemos costurar o que já foi rasgado. Nós não podemos fechar o acesso que já foi aberto. Porque ele estará aberto para quem quiser passar por ele. Mas quando você não cuida de algo, você já viu aquelas casas que, por exemplo, a pessoa vai viajar, vai ficar 1 ano fora. O que que ela faz com os móveis da casa? Ela coloca um monte de lençóis assim por cima, não é? Por quê? Para preservar. Se 1 ano depois ela voltar sem esses lençóis, ela vai jogar muita coisa fora, porque vai estar deteriorado. Mas se ela guardou, se ela cuidou, mesmo depois de um tempo, ela pode continuar usufruindo daquilo. Mas se você deixa algo parado, se você deixar uma porta trancada durante muito tempo, pode ser que quando você for abrir, ela esteja emperrada. Se você deixar um carro parado muito tempo, eu tenho um vizinho aqui que tem uma BMW. Ele não usa, não sei por quê. Ela tem uma capa, aí toda semana ele vai lá e liga ela. Liga um pouquinho, abre a capa assim na parte da porta, entra, liga, deixa uns minutinhos ligada, depois desliga, fecha a porta, desce a capa de novo e tudo bem. Ela continua funcionando, porque toda semana ele vai lá e liga e ativa a carga da bateria novamente, né? Se ele não fizesse isso, ele não ia mais conseguir ligar. É a mesma coisa. Quando você deixa muito tempo parada a sua movimentação no Santo dos Santos, ela pode não funcionar mais, ela pode emperrar, você vai ter que fazer um esforço maior para ativá-la novamente. Mas que bom que nós podemos ativar novamente, amém? Quem sabe hoje seja um dia para você fazer isso. Então, avançando aqui, nós precisamos rasgar o que precisa ser rasgado para chegar, para que a glória possa chegar no nosso coração. A glória continua sendo um determinante nas nossas vidas. Ou vivemos nela, ou ela nos pedirá conta de termos vivido longe dela. Então, eu não posso costurar a glória, eu tenho é que deixar a glória me rasgar por dentro. Eu tenho que me deparar com ela. Eu tenho que me humilhar no Santo dos Santos e pedir, Senhor, eu estou aqui. Se movimento, desce sobre mim com a tua glória. Eu preciso desta glória. Eu tenho que rasgar o véu do acesso de Deus ao meu interior. Rasgar o que me impede de ter a glória em mim. Eu tenho que rasgar. Se algo te impede de ter a glória manifestando em você, você precisa rasgar isso, você precisa tacar fogo, você precisa rasgar. Sabe o que é rasgar? Rasgar, rasgar, pegar e rasgar assim, ó, e jogar fora. Você não pode pegar o que foi rasgado e costurar de novo. Não, deixa eu remendar aqui para eu me lembrar do dia que isso daqui me feriu, do dia que isso daqui me afastou da glória. Não, você tem que jogar no lixo mesmo. Volto a dizer, Jesus foi rasgado.
e o véu do santuário foi rasgado. Primeiro, Jesus foi rasgado. Então, existem 3 níveis de glória. Eu vou tentar falar rapidamente. 3 níveis de glória: o quintal, o átrio e o interior do véu. O primeiro nível é o quintal. O quintal era aquele pátio lá onde o animal era sacrificado, onde havia o altar do holocausto. Ali havia dor, ali havia sangue, derramamento de sangue. Ali é o lugar onde a carne é sacrificada. Se você pensa em chegar no Santo dos Santos ou em fazer com que o Santo dos Santos esteja dentro de você, a ponto do Senhor descer com a sua glória, você precisa passar por esse lugar de sacrificar a sua carne. Não tem como chegar lá sem isso. Não tem como. Você vai precisar sacrificar a sua carne, as suas ideias, os seus preconceitos, os seus conceitos errados, uma visão distorcida das coisas ou das pessoas, ou de si mesma. Às vezes você tem uma visão distorcida de você mesma. Ninguém pensa aquilo de você, mas você pensa que todo mundo pensa. Isso te impede de receber a glória no seu interior. Você precisa rasgar isso. Você precisa olhar para a glória, olhar para a glória, olhar para Ele. Como a Bíblia diz, olharam para Ele e foram iluminados. Olhe para Ele para que se ilumine o seu entendimento acerca de você mesma, acerca das pessoas, acerca da vida, da sua visão da vida. Outra coisa que as pessoas ficam pensando: será que eu sacrifico isso ou não? Isso pode, aquilo não pode, isso é pecado, aquilo não é pecado, mas isso é permitido? Não, isso é permitido, né? Não é exatamente assim pecado. Se você pensa tanto nisso, é porque de fato mesmo, na verdade, você não está muito afim de sacrificar a carne. Porque quem está afim de sacrificar mesmo a carne, quem quer a glória, quem quer chegar nesse lugar, quem quer que a glória venha para dentro de si, não está preocupado mais com o que é pecado, com o que não é pecado, com o que é ou não é permitido. A pessoa já abriu mão de tudo já. Não faz nem falta mais para ela, porque ela está olhando para a glória, ela está olhando para a glória. Ela quer a glória do Santo dos Santos. Sem entender o fogo do sacrifício, você não vai adentrar o fogo do relacionamento, que é o próximo nível. Porque é aqui onde você sacrifica a carne, é aqui que você realmente mostra que você quer o relacionamento, que é o segundo nível, que é o átrio. Então, o primeiro é o quintal, o segundo é o átrio, e o terceiro é o interior do véu. Então, o segundo, que é o átrio, é o quê? Sempre que eu ouço átrio, eu sei que era uma sala intermediária, né, de lá do pátio onde se fazia o sacrifício, e do Santo dos Santos. É um lugar, assim, intermediário. Mas eu sempre penso, quando eu ouço a palavra átrio, no coração. Porque o coração tem 2 átrios, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então, o que tem dentro do nosso coração é chamado de átrio, né? E aqui é onde a gente encontra o coração do Pai, na tipificação de Jesus ali, na mesa dos pães,
Ali é por onde passa a vida, como resultado da morte que aconteceu lá no primeiro nível. A carne foi sacrificada, depois há um tipo de ressurreição ali com a mesa dos pães, com o incenso, com o fogo do candelabro, que traz a luz, né, do entendimento das 7 faces de Deus, dos 7 Espíritos de Deus, como eu expliquei lá naquela pregação que eu falei, o segredo da igreja, cuja responsabilidade de acender é nossa. O altar do incenso que sobe como uma mensagem para que se faça algo descer como resposta. Quando você ora, quando você exerce isso, quando algo sobe de você para o Senhor, algo vai descer do Senhor para você. Como Jeremias 33:3 diz, invoca-me, te responderei. Ele está afirmando que se você invocá-lo, ele vai te responder. Coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas que você não sabe, que você nem imagina. Quantas vezes eu tive essa experiência? Invoca-me e te responderei. E depois desse relacionamento, de comer do pão, de entender os 7 Espíritos de Deus, de fazer subir o incenso agradável ao Senhor, um perfume que não é para mais ninguém, é só para Ele, é que vem o terceiro nível, que é o interior do véu. Ali você só adentra se já tiver sacrificado a carne e aprendido a se alimentar do pão da palavra, que é o próprio Jesus. Se você aprendeu a acender o candelabro com o óleo do Espírito, se já aprendeu como faz o incenso, aí você se despeja diante da glória com tudo que sobrou de você. E ele pode te encher de glória. Você se despeja por quê? Porque em contato com o Pai, em contato com essa glória, você não consegue nem ficar de pé. Você se curva, você se prostra, você se derrama, você se humilha, você se enxerga na sua pequenez. E isto é um lugar secreto. Esse é um lugar secreto, como a gente cantou aqui, no Santo dos Santos, num lugar secreto, só eu e você, ninguém para criticar, ninguém para elogiar, ninguém para bajular, ninguém para falar nada, é só o Senhor e eu. Eu sei quem eu sou aqui, eu sei como eu sou pequena e como Ele é grande, eu sei como eu dependo dEle, eu sei como eu preciso dessa glória. Mas eu tenho algo mais excelente ainda, uma boa notícia para te dar. Jesus já cumpriu toda essa parte até abrir o tabernáculo da glória para a gente, até abrir o Santo dos Santos para nós. Jesus cumpriu todo o ritual que estava declarado ali no tabernáculo de Moisés. Ele fez o nível 1, ele cumpriu o nível 1, que era o nível do sacrifício, de queimar a carne, ele desceu no quintal do sacrifício para se vestir de carne. Você já pensou nisso? Para depois queimá-la em sacrifício. Jesus se vestiu de carne, da nossa carne, para depois deixá-la ser sacrificada em nosso favor. Ele se vestiu da nossa carne, da nossa humanidade tão pequena. É absurdo pensar que o Criador se vestiu de criatura para que a criatura pudesse voltar ao Criador. Jesus se despiu da glória que ele tinha com o Pai para descer até nós, para nos levar para a glória com o Pai, que era só dele. É muito maravilhoso. Como não ser dele? Como não querê-lo? Jesus também cumpriu o nível 2.
ele viveu em relacionamento entre os homens, que era o que o Pai mais desejava e ainda deseja. Ele exerceu o perdão, ele comeu junto com as pessoas na mesa do pão, ele acendeu os 7 Espíritos de Deus entre os homens, ele fez subir o incenso. Jesus cumpriu tudo o que estava profetizado, de certa forma, ali no tabernáculo de Moisés. E o nível 3, que é a glória dentro do véu, o interior do véu, essa parte é sua. Essa parte é ele que te pergunta: eu posso entrar? Você já rasgou o véu? Eis que estou à porta e bato. Agora eu estou assim, esperando você abrir. Eu tenho uma glória para habitar dentro de você, mas eu não vou chutar a porta. Eu preciso que você abra, de dentro para fora. E aí sim, eu vou entrar no seu interior. E dentro de você vai existir o Santo dos Santos, com a glória. Então hoje o Santo dos Santos quer mostrar sua glória dentro de nós, para a gente não sair mais dela, como o sacerdote que entrava e depois saía. Não, ele quer entrar e ficar. Então aí quem tem que rasgar o véu sou eu e você. Mas se lembre que se você rasgou esse véu uma vez, a glória vai te chamar sempre. A glória vai cobrar um posicionamento seu sempre. Uma vez que você abrir para a glória entrar, aí dentro de você será o tabernáculo de Deus entre os homens. Você será o tabernáculo de Deus entre os homens. Você será além do tabernáculo de Moisés. Você será o que o Senhor quer fazer e que ele falou que quer fazer lá no livro de Amós. Restaurar o tabernáculo de Davi. Eu fiquei assim muito tocada com o tema desse acampamento, sabe, gente? Porque é o propósito do meu livro. E Amós 9:11 diz assim, Amós 9:11 diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei suas brechas, levantarei as suas ruínas e as reedificarei, como nos dias antigos. Por que que o Senhor quer restaurar o tabernáculo de Davi e não o de Moisés? O Senhor está abrindo o coração dele aqui, rasgando o coração dele, dizendo: eu quero restaurar o tabernáculo de Davi. E quem leu meu livro sabe que eu perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, por que que o Senhor quer restaurar o tabernáculo de Davi, se foi lá no tabernáculo de Moisés que teve toda a tipificação de Jesus, o sacrifício, né, os 7 Espíritos de Deus e tudo mais? Por que que é o de Davi que o Senhor quer? E o Senhor me respondeu assim, em uma frase: porque Davi quebrou o protocolo. Porque no tabernáculo de Moisés existia todo um protocolo. Mas Davi, ele queria a arca, ele queria a presença. E diante da arca, ele rolava no chão de alegria. Ele pulava, ele saltava, ele tocava tambores. Coisa que não tinha no tabernáculo de Moisés. Por mais incrível que fosse o tabernáculo de Moisés, não tinha algo que Davi conseguiu oferecer para o Senhor. Então, o que o Senhor quer mesmo é o tabernáculo em nós.
O que o Senhor quer mesmo é manifestar a glória dentro de nós. Ele quer que o Santo dos Santos, que a arca da aliança, esteja em nós, esteja dentro de nós. O Senhor quer manifestar a glória no nosso interior. Então, tudo aquilo que se passou, todo o tabernáculo de Moisés, são sombras de coisas muito maiores. São sombras de uma luz que ilumina agora todo homem, que é Jesus. O tabernáculo de Moisés aponta para Jesus, aponta para uma luz que acende o tabernáculo em nós, que acende a glória em nós. Isso é tremendo, gente, isso é muito maravilhoso. Nós precisamos nos abrir para a glória entrar definitivamente. Esse será o tabernáculo de Davi em você e em mim. E não mais tão somente o de Moisés, porque o tabernáculo de Moisés, Jesus já cumpriu todo. O que nós precisamos buscar agora é o tabernáculo de Davi. O que nós precisamos buscar agora é a intercessão, a adoração e a proclamação 24 horas. Gente, vocês não têm noção como eu estou feliz de ver o que... Todos vocês estão, né? Todos nós estamos felizes de ver o que está acontecendo lá no Kentucky, lá nos Estados Unidos. 24 horas de oração, intercessão e adoração. É o tabernáculo de Davi sendo restaurado. Gente, é o tabernáculo de Davi que o Senhor disse aqui, naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi que está caído e repararei suas brechas. O que significa isso? Rasga o que tem que ser rasgado, para que o tabernáculo de Davi possa ser levantado dentro de você. Levantarei as suas ruínas, reedificarei como nos dias antigos. E aí ele traz toda uma promessa aqui tremenda, inclusive de aceleração, que é o versículo 13, é a própria aceleração que eu explico no meu livro. Se você não leu, precisa ler, principalmente agora que isto está acontecendo. Nós não estamos assim vendo mais as histórias do avivamento que aconteceu em 1900 e não sei quanto, e lá não sei onde. Não, está acontecendo agora. Nós precisamos discernir, nós precisamos entender, e nós precisamos estar dentro disso. Não importa se você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha. O tabernáculo está aí, o tabernáculo está aqui. Depende de mim colocar o óleo nesse candelabro para que o fogo se acenda. E quando a gente se reunir, então, meu Deus, vai acontecer o que está acontecendo lá. O tabernáculo de Davi está sendo restaurado entre os homens. Aleluia! Meu Deus, que alegria! A glória tem que queimar de dia e de noite. E é o que eles estão experimentando lá. E olha, para você que não sabe, está sendo transmitido ao vivo. Eu já fiquei um tempão aqui ouvindo, é delicioso, gente. Se você pensa que tem gente rodando, rodopiando, pulando, voando, não, é simplesmente um ambiente de adoração, um ambiente de calmaria, um ambiente assim afável, tocante, de suavidade. Ai, que delícia, gente, que delícia isso. Isso não pode se apagar. Este candelabro precisa estar aceso continuamente, como foi no tabernáculo de Davi. Davi falou, dia e noite vocês aqui. Vocês façam turnos aí, porque eu não quero que pare. É direto, eu quero essa arca aqui o tempo todo com a glória. É por isso que Deus ama o tabernáculo de Davi. Ai, 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 Davi entendeu. Gente, Davi discerniu. Davi discerniu. O povo no deserto não discerniu. Mas Davi discerniu. E o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Mas ele era um homem segundo o coração. Ele tinha o coração, ele tinha o átrio. Ele tinha um átrio para oferecer para o Senhor vir com a glória.
Como que ele fazia isso? Através da adoração e da intercessão também, da proclamação do Senhor. Então, o incenso vai ter que mandar mensagens continuamente, vai ter que subir continuamente para que desça uma resposta. Eu tô assim, todo dia eu abro a live, né, o que está sendo transmitido ao vivo lá do Kentucky, e eu fico olhando aquilo, eu fico pensando assim, meu Deus, qualquer hora vai acontecer, eu não sei o que aí. Porque eles estão já há mais de 10 dias só subindo incenso, subindo incenso, subindo incenso. Essa nuvem está se enchendo, está se enchendo, está se enchendo. Gente, a hora que essa nuvem descer, ah, meu pai do céu, a gente tem que fazer isso aqui também, gente. Porque você pode pensar, eu queria estar lá, mas a gente está aqui, então vamos fazer aqui. É a mesma coisa da gente não estar no acampamento, eu queria estar lá, mas já que a gente está aqui, vamos fazer aqui. É ou não é? Amém ou não amém? Finalizando, você vai entender que o Todo-Poderoso é o Pai, é o seu Pai, e você não terá medo dele. Porque o povo no deserto não entendeu e teve medo. E falou: não, Moisés, vai você. Eu, hein? Mas Davi não. Davi falou: vou eu vou lá buscar a arca. Eu quero a arca comigo. E ele foi, e por isso ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Exatamente, a Fê colocou aí, mesmo com Jesus a gente ainda vive como se Deus estivesse longe, distante, separado, como no tabernáculo de Moisés. Exatamente isso. Exatamente. A gente não entende, mas a gente precisa entender. Porque nós vamos, assim, responder, eu acredito, de uma forma diferente, sabe? Porque nós vamos dar conta, melhor dizendo, de uma forma diferente, porque o povo no deserto não tinha recebido o Espírito Santo. Davi não tinha recebido o Espírito Santo como no nosso tempo. E ele discerniu. E nós, que temos o Espírito Santo disponível para nós, que já foi derramado, nós não vamos discernir? O que nós vamos dizer para o Senhor? Ele vai dizer: cadê o que você fez com a glória que eu te dei? Cadê a unção de adoração que eu te dei? O Senhor me perguntou isso um dia, eu contei isso no livro também. Cadê a unção de adoração que eu te dei? Que eu tive que travar uma guerra tão grande para pegar essa unção de volta. É o que de mais precioso eu recebi. Então o Senhor vai nos perguntar: cadê os talentos que eu te dei? E o que nós vamos responder? Ah, Senhor, eu não entendi. Como não entendeu? Você tinha o Espírito Santo disponível para você. Você tinha toda a revelação. Davi não tinha. Já pensou se Davi tivesse conhecido Jesus? Nossa, meu Deus. Nós o conhecemos. Nós temos uma responsabilidade com a glória de Deus. Amém? Eu espero que você tenha compreendido isso, como veio para mim. Espero ter conseguido te passar como veio para mim e que essa glória venha encher você. Que você tenha um tempo, aí a gente vai orar agora, mas que você hoje, domingo, você não está trabalhando, pelo menos agora você não está trabalhando, né? Porque você está aqui, né, Fê? Então, hoje, aproveite que você está aí, e você tem um tempo, e você pode fazer o que foi sugerido nessa palavra: se derramar. Se derramar.
se derramar diante do Senhor e, e se humilhar, se prostrar e dizer: Senhor, eu preciso desta glória. Eu preciso que o Senhor venha queimar em mim outra vez. Eu preciso, eu tô assim, tá meio chateada, ou sei lá, eu preciso de mais, eu preciso me derramar mais. Eu até me lembrei de uma canção, e então você pode dizer para o Senhor: olha, eu estou aqui de novo, e eu quero a tua glória de novo. Eu preciso que a tua glória venha queimar em mim outra vez. Amém? Vamos ter esse momento com essa canção, e aí a gente vai orar. Amém, queridas? Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada pela tua glória, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Estamos aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós queremos nos derramar, Senhor, em sacrifício vivo diante de Ti, ó Deus. Ah, Senhor, como eu te disse ontem, Pai, às vezes, Senhor, nós precisamos sacrificar a nossa carne, as coisas da nossa carne. E às vezes, Senhor, nós precisamos entrar num nível ainda maior, ainda mais profundo nas coisas do Espírito. Ensina-nos, Senhor, revela-nos aquilo que precisamos sacrificar, deixar no teu altar de sacrifício, juntamente com Cristo. Jesus já fez tudo isso, Jesus já cumpriu tudo isso, mas ele também disse: quando eu subir a cruz, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ele também disse para tomarmos a nossa cruz. E às vezes, Senhor, nós não compreendemos, nós não entendemos a tua glória, nós não entendemos o que está proposto a nós. E a nossa carne fala mais alto, as nossas opiniões, os nossos conceitos, e somos medíocres, Senhor. Medíocres, servos que fizeram somente o que deviam fazer. Inúteis, diz a tua palavra. Se fizermos somente o que deveríamos fazer, somos servos inúteis. Senhor, revela-nos a tua glória,
Revela-nos, Senhor, a tua glória. Nós precisamos dela, nós precisamos de ti. Senhor, eis-nos aqui outra vez, Senhor, derramando diante de ti o nosso coração, rasgando, Senhor, o nosso coração e nós nossas vestes. Queremos rasgar o véu do nosso átrio, do nosso coração, para que a tua glória possa vir, a tua presença possa vir, o ambiente do céu possa vir, os anjos, quem sabe até os querubins, e nós possamos vislumbrar este lugar, este lugar da tua presença, Senhor. Obrigada, Jesus. Ah, Senhor, que tudo que tem sido liberado lá no acampamento, toda a glória que está descendo lá, nos alcance, Senhor. Que nós tenhamos a nossa porção, que o Senhor derrame também sobre nós. Obrigada pela porção que tivemos hoje aqui. Obrigada, Senhor. Não podemos, não sabemos e nem queremos viver sem Ti. Nós queremos a Tua glória, queremos estar onde o Senhor se manifesta, no ambiente da Tua glória, no ambiente de glória. Amém, queridas, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por vocês que estiveram aqui comigo. Que bom, que gostoso. Que o Senhor abençoe vocês, que vocês tenham um dia de relacionamento com a glória, com esse lugar que foi aberto para nós, que desde o início era o que o Senhor queria, era o que o Senhor desejava. Desde o início, não só desde o início do tabernáculo de Moisés, passando pelo de Davi, vindo a Jesus, mas desde o início lá no Éden, no início mesmo, era o que o Senhor queria. Estar entre os homens, estar com a criação. É engraçado, né? É uma comparação bem distante, mas assim, quando eu termino uma obra, quando eu termino um apartamento, uma casa, que nem eu estou entregando, já entreguei, né, uma obra agora, ficou tão lindo o apartamento, ficou tão especial. Quando eu saí de lá, no dia, eu deixo uma caixinha assim com a chave da obra, né, durante a obra toda, e no dia que eu tirei essa caixinha, falei, ninguém mais vai entrar aqui, nenhum prestador mais de serviço, então já posso tirar. O dia que eu tirei a caixinha, deu uma coisa no meu coração, eu olhei assim aquela obra e falei, uau, ficou tão lindo, e dá uma pena de ir embora, sabe? Eu penso assim, acabou mesmo, eu não vou mais precisar voltar aqui, né? Acho que eu já fiz tudo que tinha para fazer, acho que eu não vou mais precisar voltar, porque eu gosto tanto de estar na obra, e tem dia que eu ando tanto dentro da obra, eu vou lá para dentro, volto pro quarto, entro no quarto, volto, vou para a cozinha, vou para o terraço, olho, depois volto, olho lá dentro de novo, ainda mais essa obra em especial que tem um quarto de oração, que a gente fez com tanto carinho. Então, se uma obra de um apartamento causa isso num coração humano, pensa o Senhor com a sua criação. Pensa o Senhor com a obra mais especial que Ele já fez, que somos nós. Como deve ter sido tão doloroso para o Senhor ter tirado Adão e Eva do jardim. Gente, deve ter sido horrível. Eu sempre penso muito assim no coração de Deus, sabe? A Bíblia fala
do quanto o Espírito Santo é sensível. Eu sempre penso como é difícil para o Senhor ver os filhos longe, ver os filhos afastados sem entender a glória. Como é difícil. O tempo todo o Senhor tentou vir de novo, o tempo todo. Desde quando eles saíram do Éden, o Senhor fez um jeito, fez outro, fez o tabernáculo de Moisés, levantou o coração de Davi. Não tinha jeito, as pessoas não entendiam. Até que ele mandou Jesus. Ele falou: não é possível, eu vou ter que ir pessoalmente, eu não aguento. Eu preciso estar entre eles. Mas parece que nem assim as pessoas entendem. E ainda tem gente que diz: ai, se Deus existe, por que o mundo está do jeito que está? Por causa do coração duro. Não é porque o Senhor não quisesse estar. Porque ele sempre veio para estar. No Éden ele vinha todos os dias. No tabernáculo de Moisés ele vinha. Na adoração de Davi ele vinha. Até diante de Saul ele se manifestava, a ponto dos demônios saírem correndo de Saul, porque não suportavam o peso daquela glória da adoração de Davi. Jesus veio, Jesus está entre nós, o Espírito Santo está entre nós. Jesus está na pessoa do Espírito Santo entre nós. E o mundo ainda está do jeito que está e tende a piorar por causa da dureza do coração do homem. Então busquemos ao Senhor. Busquemos este lugar, porque os dias são maus e o tempo se abrevia aceleradamente. Nós não podemos não entender a glória, porque nós vamos ter que responder para ela o nosso desprezo a ela, caso nós a desprezemos em algum momento. Amém, queridas? Obrigada por estarem aqui, Deus abençoe vocês, que a graça do Pai, do nosso maravilhoso Pai, que o amor deste Pai, que a graça do Filho Jesus, que cumpriu todo o sacrifício e todo o acesso ao Pai, por nós e para nós, que as consolações e as revelações do Espírito Santo, que nos revela o Filho, em nome de Jesus, que esteja sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua casa, até o grande dia em que nós estaremos face a face com Ele, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um beijo grande.